a matéria dos companheiros do jornal Hoje em Dia, aqui não tem o nome de quem assinou a matéria, mas enfim, dando os devidos créditos ao pessoal do Hoje em Dia, vou dar aqui também um ativo para ficar tudo bonitinho, que agora eu já não aguento mais, viu, Samuel? Quando ali em cima fica zoado, tem que ir lá e trocar. Pronto, agora está trocado. Então, a matéria do Hoje em Dia dá conta de que o Cruzeiro conseguiu reativar 4 mil ex-sócios com as ligações personalizadas com a voz do Caio Jorge. Aí, seguindo a matéria aqui, fala que o Cruzeiro reativou 4.002 sócios, falando do desenvolvimento, né, da ação, que num total de quase 15 mil torcedores foram atingidos em um único dia, de 10 horas da manhã até as 15h30, e que a taxa de conversão dessa ação atingiu 29%. E o Cruzeiro estima ainda, de acordo com a matéria do Hoje em Dia, que essa reativação dos planos possa gerar aproximadamente 2.400.000 reais por ano. Samuca, é uma espécie de... muitas empresas, né, tem aquele serviço, tem o departamento especial. O que o departamento especial acaba fazendo dentro de uma empresa? Retenção de clientes, ou então recuperar aqueles clientes, entender o caso de cada cliente. Só que no caso do futebol, por mais que o Cruzeiro seja uma SAF, a gente precisa de mexer com o sentimento desse torcedor de novo, que por algum motivo acabou aderindo a não ser mais sócio do clube, e é fundamental recuperar essa turma para que finalmente a gente chegue de novo, né, naquele número de mais de 100 mil sócios, Samuca. Ô, Valu, o que eu acho que é fundamental, isso é uma ação bem legal, né? Porque, infelizmente, aqui no Brasil, aí, infelizmente, eu acho que pelos clubes também, sócio-torcedor, ele ficou diretamente ligado a ingresso, né? A desconto em ingresso. Então, não tem programas para... Por exemplo, por que os sócios não crescem tanto? Hein? Porque como fica diretamente ligado a desconto em ingresso, aí o cara que está no interior, às vezes ele é sócio para ajudar mesmo, porque ele vai em poucos jogos, né? Então, aquele desconto ali não compensa. Aí, eu sei que é muito fácil ficar falando também, né? Mas os clubes precisam, aí não só o Cruzeiro, né? Trabalhar a questão do seu sócio-torcedor muito além. O desconto em ingresso tem que ser um benefício no meio de tanta coisa que aquele sócio vai ter, né? E por que o Cruzeiro hoje tem esse número? E eu acho que ano que vem, a gente voltando para uma Copa Libertadores, dá para bater os 100 mil sócios, porque aí vai ser estádio lotado o tempo inteiro, só jogaço de Copa Libertadores, e você brigando em cima também, né? Aí aquelas prioridades lá vão ter a chance de comprar primeiro para os grandes jogos. Então, isso é que vai fazer o sócio crescer, né? E tá ligado ao momento do time. Time bom, time brigando em cima, o sócio cresce. Se o time estiver brigando embaixo, o sócio, infelizmente, vai cair, mas é uma ação aí bem legal e que faça mais, né? Porque se tiver um sócio aí com um grande número, será uma receita muito importante aí para o Cruzeiro para dar uma auxiliada aí no bolso do Pedro, né? É muito importante, né, o Valu, esse movimento que o Cruzeiro faz, e o Samuel pontuou perfeitamente. O sócio hoje no Brasil, o torcedor, ele só tem ali de benefício o desconto no ingresso. E acho que pode ser, o Cruzeiro pode atender a mais coisas. A gente fala de um time que é muito forte no interior, né? Acho que a gente não pode achar legal bater no peito e falar que é o time do povo, que é o time que domina o interior, se quando o time tem que fazer algo para dar um benefício, para dar uma ajuda para esse torcedor, assim, no sentido de colocar esse torcedor numa situação de pertencimento, porque acaba que o torcedor ele faz para ajudar o clube, ele tira ali o dinheiro, a gente sabe como que é o custo de vida no Brasil, como que as coisas assim, são difíceis, e mesmo assim o torcedor ele faz um apertozinho aqui e ali para poder pagar o sócio. Então acho que o Cruzeiro tem que, não só o Cruzeiro, o futebol brasileiro no geral, mas aqui, como a gente é uma mídia especializada do Cruzeiro, a gente está falando do Cruzeiro. Tem que fazer mais ações como essa. É uma questão personalizada ali. O Caio Jorge é o jogador que está em alta com o torcedor, né? Acho que todo torcedor do Cruzeiro hoje
gosta do Caio Jorge, se tá naquela brincadeira ali, quem que você é do Cruzeiro hoje? O cara vai querer ser o Caio Jorge, porque é o cara que tá num bom momento, mas eu acho que o Cruzeiro tem que dar essa atenção maior para o sócio-torcedor. É uma renda muito importante, uma parte ali dessa questão do clube que é muito interessante, e aí a gente não pode deixar o sócio ficar caindo muito. Samuel tá falando de um Cruzeiro que, se tudo correr bem, retorna à Copa Libertadores no ano que vem, e aí não acho que tem que ficar só dependendo disso para aumentar o número de sócios. Coloca um sócio mais atrativo, coloca outros benefícios para o torcedor, que eu tenho certeza que o torcedor do Cruzeiro vai aderir, porque o torcedor do Cruzeiro ele compra todas as empreitadas do clube, mas em alguns momentos também falta o clube dar uma sinalização para o torcedor, né? Isso ser uma via, se tornar uma via de mão dupla, não só o torcedor fazer pelo clube. Os clubes brasileiros ainda falham muito nessa questão de gerência de sócio-torcedor, né? Talvez por ser aqui algo um pouco mais novo, por mais que a gente fale há muito tempo, ou há um tempo relevante de sócio-torcedor, mas quando a gente olha, por exemplo, para a Europa, isso é feito há mais tempo, né? E por lá, o Barcelona, por exemplo, é um exemplo nesse sentido. Eu entendo que o aspecto de SAF acaba inibindo alguns pontos, mas é algo que os clubes brasileiros precisam trabalhar melhor. E aí, falando diretamente do Cruzeiro, tá aí uma resposta muito boa, né? Uma ação simples em que o Cruzeiro usou um jogador que está em alta para se conectar mais com o torcedor e rapidamente já conseguiu reativar 4 mil ex-sócios, né? O momento esportivo do Cruzeiro acaba condicionando também muito esse resultado positivo, porque hoje o Caio Jorge é a grande estrela desse time pelo momento que tem vivido. Mas é algo que pode ser feito por mais vezes, até o Cruzeiro pode fazer ações mais específicas com jogadores, é algo que eu sinto falta. Acho que agora, no caso da TV Cruzeiro, é um ponto a ser explorado, né? O Cruzeiro, quem sabe, fazer aí conteúdos exclusivos para sócios, aí dar mais acesso para os sócios aos bastidores, são coisas aí que o torcedor certamente vai se engajar, né? O Valu gosta de falar muito aqui na Samuca TV, que são 12 milhões de cruzeirenses, né? Muito apaixonados, sedentos por se apegarem a qualquer coisa relacionada ao Cruzeiro. Cabe ao clube olhar com carinho nesse sentido e fazer por onde? Ir além do aspecto esportivo para conseguir fazer com que essa renda importante possa ser elevada.